Você já orou com tanta força que sentiu o chão tremer sob os seus joelhos. E mesmo assim, no dia seguinte, tudo desmoronou. Você já declarou proteção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. E mesmo assim, algo invisível continuou agindo, continuou destruindo, continuou arranhando tudo o que você tentava construir. Eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você entende o mundo espiritual. E eu sei que o que vou dizer vai incomodar muita gente. Vai confrontar crenças que você carrega há anos, mas eu não posso ficar em silêncio. Porque o silêncio, nesse caso, é cumplicidade com a destruição. Existe uma verdade que o mundo das trevas não quer que você descubra. Uma verdade que eu conheci do lado errado. No lado de quem atacava, de quem abria portais, de quem usava o mundo invisível como arma. E essa verdade é a seguinte: orar não é suficiente quando certas portas continuam abertas na sua vida. Eu sei. Parece absurdo. Parece até heresia. Mas, porque o que vou revelar aqui não vem de teoria, não vem de livro, não vem de sermão dominical, vem de anos vividos dentro das trevas, fazendo coisas que até hoje me custam lágrimas quando lembro. E vem também da misericórdia de um Deus que me tirou de lá e disse: agora vai e avisa os meus filhos. Hoje você vai entender por que tem gente sendo destruída espiritualmente mesmo de joelhos. Vai entender quais são as brechas que o inimigo usa, como ele as identifica, e o mais importante, como fechá-las de vez. Se você está assistindo isso agora, não foi por acaso. Vai nos comentários e escreve, agora mesmo: eu creio no poder da oração. Isso é o seu posicionamento. Isso é você dizendo que está pronto para o que vem a seguir. Eu não cheguei até você com um diploma na parede ou um título religioso no cartão de visitas. Eu cheguei com algo muito mais pesado do que isso. Eu cheguei com cicatrizes. Durante anos da minha vida, eu estive do outro lado. Não como observadora, não como curiosa, não como alguém que leu sobre o assunto numa enciclopédia espiritual. Eu estive lá, como participante ativa, como alguém que aprendeu, praticou e dominou o que muitos chamam de feitiçaria, mas que por dentro é muito mais complexo, muito mais sombrio e muito mais organizado do que qualquer pessoa de fora consegue imaginar. Eu cresci num ambiente onde o mundo espiritual não era assunto de domingo. Era o cotidiano. Desde pequena eu fui apresentada a práticas que misturavam elementos religiosos com rituais de manipulação espiritual. Ninguém me perguntou se eu queria. Simplesmente fui inserida naquele universo como quem é inserida numa língua, numa cultura, num jeito de ver e de sentir o mundo invisível. Com o tempo, fui aprendendo, fui sendo iniciada em camadas cada vez mais profundas daquilo. E o que me prendia não era só o conhecimento. Era a sensação de poder, a sensação de que eu enxergava o que os outros não viam, de que eu conseguia mover coisas no invisível, que afetavam o visível. E isso para alguém que cresceu sem controle sobre quase nada na própria vida, era viciante. Eu participei de rituais, eu aprendi a identificar brechas espirituais em pessoas. Eu aprendi como o mundo das trevas se organiza, como ele opera, como ele escolhe os seus alvos, e como ele age sobre eles de forma silenciosa, metódica e paciente. Eu não estou falando de superstição. Eu estou falando de um sistema com lógica própria, com linguagem própria, com hierarquia própria. E dentro desse sistema eu também aprendi algo que na época eu usava para o mal, mas que hoje Deus transformou em ferramenta de alerta. Eu aprendi a diferenciar uma pessoa espiritualmente protegida, de verdade, de uma pessoa que apenas acreditava que estava protegida. Essa diferença, minha amiga, meu amigo, é onde tudo muda. É onde a destruição começa, ou onde ela é barrada. E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje. Quando Jesus me alcançou, eu não esperava. Eu não estava procurando. Eu estava no fundo de um poço que eu mesma cavei, convencida de que aquele poço era um trono. E ele desceu até lá, não com religião, não com julgamento, com presença, com uma realidade tão avassaladora que desfez em segundos tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo espiritual. Eu saí de lá diferente. Saí livre, mas também saí com memórias, com conhecimento, com um entendimento do lado das trevas que não desapareceu quando eu me converti. E durante muito tempo, eu pedi a Deus que apagasse tudo aquilo, que me deixasse esquecer, que me deixasse ser uma cristã comum, sem esse peso de saber o que sei.
mas ele não apagou. Ele transformou. E hoje eu entendo o porquê. Foi numa madrugada de inverno que tudo começou a mudar dentro de mim. Não foi num culto, não foi numa vigília, foi numa madrugada comum, daquelas em que o silêncio da casa pesa mais do que o barulho do dia. Eu tinha acabado de acordar de um sonho que não era sonho. Era uma memória específica, detalhada, cirúrgica, que Deus estava trazendo à superfície com um propósito, que eu ainda não conseguia entender completamente. No sonho, eu estava de volta a um lugar que frequentei por anos. Um espaço fechado, com cheiro de terra úmida e ervas queimadas, onde rituais aconteciam com uma regularidade quase clínica. E dentro desse lugar, eu via rostos. Não rostos de quem praticava os rituais, rostos de alvos, pessoas que nunca tinham pisado naquele lugar. Pessoas que, em muitos casos, frequentavam igrejas, liam uma Bíblia, oravam em família, colocavam versículos na porta de casa, e o que me acordou naquela madrugada não foi o medo das imagens, foi o reconhecimento, porque eu lembrei de algo que havia esquecido, ou talvez escolhido esquecer. Eu lembrei que muitos daqueles alvos tinham algo em comum, algo que na época eu enxergava com clareza no mundo espiritual, e que agora Deus estava me mostrando de novo, mas com uma luz completamente diferente. Eles tinham brechas. Não eram pessoas sem fé, não eram pessoas que tinham abandonado Deus. Eram pessoas que oravam, que declaravam que frequentavam seus lugares de adoração com regularidade, mas que mantinham, em áreas específicas da vida, comportamentos, vínculos e escolhas, que no mundo espiritual, funcionavam como sinalizadores, como uma luz acesa no escuro que diz: aqui tem entrada. Aqui tem acesso. Aqui a proteção não é completa. Me levantei daquela cama com o coração acelerado e fui para a sala. Senti no show, encostei nas costas no sofá e fiquei olhando para o teto por um longo tempo, porque eu estava sendo confrontada com algo que mudaria tudo o que eu havia escolhido calar desde a minha conversão. Eu comecei a me lembrar de casos específicos, situações reais, com pessoas reais, onde eu havia participado, ou testemunhado de perto, a eficácia de ataques espirituais contra quem se dizia protegido. E o padrão era sempre o mesmo. Não era sobre a força da fé dessas pessoas, era sobre o que elas mantinham aberto enquanto oravam. Lembro de uma mulher que vivia num bairro simples de uma cidade do interior. Ela era conhecida na comunidade como uma mulher de oração. Gente que parava na rua para pedir que ela intercedesse. Gente que dizia que as orações dela tinham poder. E tinham mesmo. Eu sabia disso. Eu sentia quando alguém orava com autoridade real. Era como uma resistência no mundo invisível. Mas essa mulher tinha uma área da vida que ela se recusava a entregar a Deus. Um relacionamento antigo, uma ligação emocional com alguém que ela sabia, no fundo, que não pertencia à nova vida que ela escolhera. Ela não tinha abandonado a fé, mas ela havia criado, nessa área específica, uma zona de desobediência consciente. E foi exatamente por ali que o ataque entrou. Lembro de um homem que era liderança numa comunidade religiosa. Alguém que ensinava a outros sobre guerra espiritual, sobre proteção, sobre a autoridade do crente, mas que em casa, longe dos olhares, alimentava vícios que ele julgava pequenos demais para se preocupar. Ele achava que conhecimento espiritual substituía alinhamento de vida, e essa crença custou caro para ele e para quem estava ao redor. O que me impressionava, e o que me impressiona até hoje, não era o fato de que essas pessoas falhavam. Falhar é humano. O que me impressionava era o quanto elas estavam cegas para as próprias brechas, o quanto elas tinham construído uma narrativa interna de proteção que não correspondia à realidade espiritual em que viviam. No mundo das trevas, existe uma expressão que eu ouvi muitas vezes. Não vou reproduzir-la aqui porque não quero dar nenhuma forma de visibilidade a isso, mas o sentido era o seguinte: é mais fácil atingir quem acredita que é inatacável. Porque quem acredita que está completamente protegido, para de vigiar para do exame, para de se perguntar se tem algo aberto que precisa ser fechado. E foi exatamente isso que Deus estava me mostrando naquela madrugada de inverno, não para me atormentar com o passado, mas para me equipar com uma verdade que muita gente precisava ouvir. Uma verdade incômoda, difícil, que vai contra o conforto de achar que basta orar para estar seguro. A proteção espiritual é real, o poder de Deus é absoluto. Mas ela não opera no vácuo.
Ela opera em alinhamento. E onde não há alinhamento, há brecha, e onde há brecha, há vulnerabilidade. E vulnerabilidade no mundo espiritual não passa despercebida. Vai nos comentários agora e escreve: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Não é fórmula. É posicionamento. É você dizendo que está disposto a ver o que talvez você tenha evitado enxergar até hoje. Eu preciso te contar o que aconteceu numa noite que eu nunca vou conseguir apagar da memória. E eu vou te contar com detalhes, porque cada detalhe importa. Porque cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça, que, quando montado, revela algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua própria vida espiritual. Eu ainda estava no mundo das trevas quando isso aconteceu. Estava no auge do que eu chamava de poder. Tinha anos de prática, tinha conhecimento acumulado. Tinha uma reputação dentro daquele universo, que me enchia de um orgulho doentio. E foi justamente nesse ponto que recebi uma tarefa que mudaria tudo. Me pediram para trabalhar contra uma família inteira. Não vou entrar em detalhes sobre quem pediu ou por quê. O que importa é o que aconteceu quando eu comecei o processo. A família tinha 3 gerações vivendo na mesma cidade: avó, filhos adultos e netos. A avó era uma mulher de fé profunda, daquelas que acordam antes do sol para orar, que jejuam sem contar para ninguém, que tem uma intimidade com Deus que você sente quando entra no ambiente onde ela esteve. Eu senti isso antes mesmo de saber qualquer coisa sobre ela. Havia uma resistência ao redor dela que eu reconhecia. Era uma proteção real, construída ao longo de décadas de vida alinhada com o que ela declarava. Ela era, no mundo espiritual, praticamente inacessível para mim. Mas os filhos eram diferentes. Um deles frequentava uma igreja grande, participava de ministérios, tinha um perfil público de pessoa comprometida com a fé. Mas eu descobri, através do que o mundo espiritual revela para quem sabe ler os sinais, que ele mantinha uma vida paralela. Não vou detalhar o que era essa vida paralela porque o que importa não é o pecado específico, mas o princípio. Ele vivia em contradição consciente, sabia que estava errado, tinha sido alertado internamente muitas vezes. E escolhia, repetidamente, ignorar esses alertas. Essa escolha, no mundo espiritual, não é invisível. Ela é uma declaração que diz: nessa área, eu não estou sob cobertura. Nessa área eu me recuso à obediência. E essa declaração abre algo que eu só consigo descrever como uma janela que de fora parece pequena, quase imperceptível, mas que por dentro é grande o suficiente para que muita coisa entre. A outra filha era diferente do irmão. Ela não tinha vida dupla evidente, era sincera na fé, genuína nas intenções, mas carregava algo que ela mesma não reconhecia como brecha. Carregava objetos que tinha recebido de uma tia falecida. Tia essa, que havia sido profundamente envolvida com práticas espirituais do ocultismo durante toda a vida. Esses objetos, para a filha, eram memória afetiva. Para o mundo espiritual, eram pontos de ancoragem. Eram como endereços, como sinalizadores que diziam: aqui tem vínculo. Aqui tem ligação com o que ficou para trás. Ela orava sobre aqueles objetos. Ela até havia pedido que um líder religioso abençoasse a casa onde eles estavam. Mas nunca os removeu. Nunca os destruiu. Nunca cortou aquela ligação, de forma definitiva e consciente. E enquanto eles estavam ali, a janela permanecia aberta. Quando eu iniciei o trabalho contra aquela família, o que encontrei foi exatamente isso. A avó. Uma parede, sólida, alta, construída com décadas de vida íntegra. Eu não conseguia chegar perto dela. Havia uma presença ao redor dela, que causava um desconforto real no mundo das trevas. Algo que eu sentia fisicamente. Como uma pressão, como um calor que empurrava para longe. Mas os filhos eram acessíveis. Não completamente, porque havia uma cobertura parcial, que vinha justamente das orações da mãe, mas havia brechas suficientes para que o trabalho encontrasse caminho. E foi nessa noite, trabalhando contra aquela família, que eu vivi algo que não esperava. Algo que até hoje, quando lembro, me faz parar tudo e ficar em silêncio por alguns instantes. No meio do ritual, algo mudou no ambiente. Não vou usar a linguagem técnica do ocultismo, porque não quero dar nenhuma forma de instrução sobre aquelas práticas. Mas posso dizer que o que eu senti foi uma ruptura, como se algo muito maior do que tudo que eu conhecia tivesse entrado naquele espaço, sem pedir licença. E eu ouvi:
não com os ouvidos físicos, com algo mais profundo do que isso. Uma voz que não era voz, mas que tinha peso, que tinha autoridade, que tinha uma clareza cortante que não deixava espaço para dúvida. E o que eu ouvi foi simples. Foi uma pergunta. Até quando? Só isso. 2 palavras, mas que carregavam dentro delas um universo inteiro, de significado que eu não conseguia ignorar. Não era uma pergunta sobre o ritual. Era uma pergunta sobre mim, sobre a minha vida, sobre o caminho que eu havia escolhido, sobre o que eu estava me tornando, e para onde aquilo me levava. Eu interrompi tudo. Fiquei paralisada, e pela primeira vez em anos, senti medo, não o medo que eu estava acostumada a usar como ferramenta no mundo das trevas. Um medo diferente. Meryl Limpo. Um medo que me fazia pequena, não porque algo me ameaçava, mas porque eu estava diante de algo imensamente maior do que tudo que eu havia tocado até então. Naquela noite, eu não consegui terminar o que havia começado. E não foi por falta de conhecimento ou de habilidade, foi porque havia uma barreira, que eu não conseguia transpor. Uma barreira que eu reconhecia, mas que naquela noite se apresentou de uma forma diferente. Como se estivesse me dizendo que havia um limite. Que havia um ponto além do qual eu não poderia ir, e que esse ponto estava sendo defendido por algo que eu não tinha palavras para descrever com a linguagem que eu conhecia até então. Eu fui para casa naquela madrugada diferente. Não convertida ainda. Não libertada ainda, mas rateada por dentro, com uma fissura que aquela pergunta de 2 palavras havia aberto em algum lugar profundo de mim. Uma fissura que nos meses seguintes foi se alargando silenciosamente, até o dia em que Deus entrou por ela completamente e me tirou de tudo aquilo. E o que eu aprendi naquela noite, e o que Deus me fez entender com clareza depois da minha conversão, foi o seguinte: a avó daquela família estava protegida, porque a vida dela inteira era uma declaração de pertencimento a Deus. Não perfeição, não ausência de dor ou de erro, mas pertencimento real, profundo, sem zonas de desobediência consciente mantidas por conveniência. Os filhos eram vulneráveis não porque Deus os havia abandonado, mas porque eles mesmos haviam deixado janelas abertas. E janelas abertas, no mundo espiritual, não são detalhes. Snow Convites. A revelação que Deus me deu depois de tudo isso, não era para me envergonhar do passado, era para que eu pudesse olhar nos olhos de quem está passando pelo que aquela família passou, e dizer com autoridade que vem da experiência real: você pode fechar essas janelas. Você pode remover as âncoras. Você pode viver em proteção verdadeira, mas para isso você precisa primeiro enxergar o que está aberto. E enxergar exige honestidade. Exige coragem, exige estar disposto a mexer em áreas que são confortáveis demais para serem examinadas. Eu não me converti num culto cheio de gente. Não foi numa noite de milagres com música alta e altar lotado. Foi num quarto pequeno, com cheiro de mofo nas paredes, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Numa das noites mais silenciosas e mais devastadoras da minha vida. Eu havia chegado naquele ponto depois de meses carregando aquela fissura que a pergunta de 2 palavras havia aberto em mim. Meses tentando continuar como se nada tivesse mudado. Meses voltando aos rituais, às práticas, ao universo que eu conhecia, mas sentindo que algo dentro daquilo havia quebrado para mim, de forma irreversível. Como alguém que tenta dormir num quarto depois que a janela foi arrombada. O quarto é o mesmo, a cama é a mesma. Mas algo fundamental mudou. E o corpo sabe disso antes da mente aceitar. Naquela noite eu estava sozinha. Sem ritual, sem elemento nenhum do mundo que eu havia habitado por anos. Só eu, o silêncio, e um peso que eu não conseguia mais carregar. Um peso que não era culpa religiosa, porque eu não havia sido criada com religião, no sentido convencional. Era algo mais primitivo do que isso. Era o peso de saber, com uma clareza que não cabia mais ignorar, que o caminho que eu havia escolhido me destruía. Que por baixo de tudo que eu chamava de poder, havia uma escravidão que eu havia aceitado aos poucos. Tão aos poucos que eu nem havia percebido o momento em que deixei de ser quem fazia as escolhas, para ser a escolha de outra coisa. E naquele silêncio eu falei. Não orei, porque eu não sabia orar. Não declarei versículos, porque eu não conhecia versículos. Eu simplesmente falei, em voz alta, para um Deus que eu não tinha certeza que estava ouvindo, mas que eu precisava acreditar que estava. Eu disse que eu não queria mais, que eu estava cansada, que se houvesse algo maior do que tudo que eu havia tocado, algo que fosse real,
E não apenas poderoso, algo que pudesse me tirar dali sem me destruir no processo. Eu precisava desse algo agora. O que aconteceu a seguir, eu vou tentar descrever. Mas eu já aviso que as palavras vão ser insuficientes. Porque o que aconteceu não foi um evento. Foi uma presença. Uma presença que entrou naquele quarto pequeno, com cheiro de mofo de uma forma que não deixava dúvida sobre sua natureza. Não era o tipo de presença que eu conhecia do mundo das trevas. Essas presenças sempre traziam consigo uma mistura de poder e ameaça, de atração e repulsa, de grandiosidade que diminuía quem estava perto. Essa era diferente. Essa presença era grande, sem me diminuir. Era poderosa sem me ameaçar. Era tão absolutamente real que fez tudo o que eu havia chamado de real até então parecer rascunho. E eu soube, antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação teológica, antes de qualquer processo religioso, que era Jesus. Não porque alguém havia me ensinado a reconhecê-lo, mas porque havia algo naquela presença que só podia ser ele. Uma combinação de autoridade e ternura que não existe em nenhum outro lugar do universo espiritual. Eu fiquei no chão daquele quarto por horas, chorando de um jeito que eu não chorava desde a infância. Não de dor, de alívio, de reconhecimento, como alguém que estava perdido há tanto tempo que havia esquecido como era estar encontrado. E de repente se vê encontrado de uma forma tão completa que o corpo inteiro responde antes da mente processar. Quando me levantei daquele chão, eu era outra pessoa. Não metaforicamente, spiritualmente, de uma forma que eu sentia na mesma intensidade com que havia sentido aquela presença entrar no quarto. Algo havia sido desfeito dentro de mim. Vínculos que eu nem sabia que existiam haviam sido cortados. Acordos que eu havia feito ao longo de anos, alguns conscientemente, outros sem saber, haviam sido quebrados por uma autoridade que não era minha. Nos dias e semanas que se seguiram, eu comecei a entender a diferença entre os dois mundos, de uma forma que só é possível para quem habitou os dois. Antes, eu vivia num estado de alerta permanente, que eu havia confundido com poder. Um estado em que eu precisava constantemente vigiar, constantemente manter, constantemente negociar com forças que nunca eram de fato aliadas, apenas parceiras temporárias com agendas próprias. Depois, havia paz. Não a paz de quem não tem problemas, não a paz de quem está anestesiado para a realidade, a paz de quem tem uma cobertura real, de quem sabe que há algo entre ela e o que vem de fora, de quem não precisa mais negociar com o que deveria temer. E foi nessa nova vida, nessa nova perspectiva, que Deus começou a me mostrar algo que se tornaria o centro de tudo que faço hoje. Ele começou a me mostrar que havia muita gente vivendo sem essa cobertura, sem saber. Gente que havia dito sim a Jesus, gente sincera, gente de oração, mas que havia deixado portas abertas que comprometiam a proteção que estava disponível para elas. E eu entendi que o que eu havia vivido nos dois lados não era acidente. Era Deus construindo em mim, através de um caminho que eu jamais escolheria conscientemente, uma capacidade de enxergar e de nomear o que muita gente não consegue ver. Se você está ouvindo isso agora e sente que algo do que estou dizendo fala diretamente para uma área da sua vida, não ignore esse sentimento. Esse é o Espírito Santo apontando. Esse é Deus sendo misericordioso com você, da mesma forma que foi misericordioso comigo, naquele quarto pequeno, com cheiro de mofo. A mesma libertação que aconteceu comigo está disponível para você. Completamente. Sem custo, sem negociação, sem condição que você precise cumprir antes. Você só precisa querer. Você só precisa estar disposto a fechar o que está aberto e entregar o que ainda está segurando. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que está sofrendo e não entende o porquê. Às vezes a mensagem que liberta uma pessoa não chega por acaso. Chega porque alguém teve coragem de encaminhar. Agora, eu preciso ser prática com você. Porque testemunho sem ensino é emoção sem direção. E eu não vim aqui só para te emocionar. Eu vim para te equipar, vim para te dar ferramentas reais, que você pode aplicar na sua vida hoje, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. Hoje, tudo o que vou compartilhar agora, vem de dois lugares. Vem do que eu vivi do lado errado, onde eu aprendi como o mundo das trevas opera, e o que ele procura. E vem do que Deus me ensinou depois da minha libertação,
quando ele começou a iluminar aquele conhecimento antigo com a verdade do seu reino. São duas perspectivas que juntas formam um mapa. Um mapa de onde estão as brechas e como fechá-las. A primeira coisa que eu preciso te dizer é sobre vínculos não cortados. Quando uma pessoa vem de uma família com histórico de envolvimento com práticas espirituais do ocultismo, seja qual for o nome que essa prática recebe na sua região, ela carrega consigo algo que vai além da memória afetiva ou cultural. Ela carrega vínculos espirituais que foram estabelecidos muitas vezes antes mesmo do seu nascimento. Rituais de consagração, promessas feitas por pais ou avós, oferendas que envolveram o nome dessa pessoa quando ela ainda não tinha voz para consentir ou recusar. Esses vínculos não se desfazem automaticamente com a conversão. A conversão é o começo, não o fim do processo. É como assinar um contrato novo enquanto o contrato antigo ainda está na gaveta. O novo tem mais autoridade, tem mais poder, mas o antigo precisa ser explicitamente revogado, precisa ser declarado nulo em voz alta, com consciência, com intenção, no nome de Jesus. Se você nunca fez isso, faça hoje, não amanhã, hoje. Porque cada dia que passa com esse vínculo não cortado, é um dia em que o inimigo tem uma argumentação legal no mundo espiritual. Um dia em que ele pode apontar para um acordo antigo e dizer que tem direito de acesso. A segunda coisa é sobre objetos com história espiritual. Eu sei que parece radical. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e pensar que é exagero, mas eu vi demais para fingir que não vi. Objetos que foram usados em rituais, que foram consagrados a entidades, que carregam intenções espirituais, embutidas por quem os criou ou os manipulou. Esses objetos funcionam no mundo espiritual como endereços, como pontos de acesso que independem da sua intenção, ao Blues, ou Ruo, Gardelos. Não estou falando de paranoia. Não estou dizendo que você precisa jogar fora todos os seus pertences com medo. Estou falando de discernimento. De se perguntar, com honestidade, se há algo na sua casa que tem uma origem que você conhece e que não é limpa. Presentes de pessoas envolvidas com ocultismo, objetos herdados de familiares com práticas espirituais duvidosas, itens que você mesmo adquiriu numa época em que não tinha discernimento sobre o que estava trazendo para dentro do seu lar. Quando Deus aponta algo assim, a resposta não é orar sobre o objeto e mantê-lo. A resposta é se desfazer dele completamente. Sem nostalgia, sem negociação, sem o pensamento de que o valor sentimental ou financeiro justifica mantê-lo, porque nenhum objeto vale o preço de uma brecha aberta na sua vida. A terceira coisa é sobre entretenimento e o que você alimenta no seu interior. Eu vou ser direta aqui porque esse é um dos pontos onde eu encontro mais resistência quando falo com pessoas. Existe uma crença muito comum de que o que a gente consome como entretenimento não tem impacto espiritual. Que é possível passar horas mergulhado em conteúdos que glorificam o ocultismo, a bruxaria, o espiritismo, a manipulação de forças espirituais, e sair dali sem nenhuma consequência real. Essa crença é uma das ferramentas mais eficientes que o mundo das trevas usa hoje, porque ela normaliza o acesso. Ela treina a mente a se familiarizar com símbolos, com linguagens e com realidades espirituais que deveriam causar desconforto, mas que, pela exposição repetida, passam a parecer inofensivas ou até fascinantes. No mundo das trevas a gente sabia que entretenimento era a porta. Sabia que uma pessoa que passava horas consumindo determinados conteúdos, estava mesmo sem saber, abrindo canais de familiaridade com aquele universo. E familiaridade, no mundo espiritual, é proximidade. E proximidade é acesso. Isso não significa que você precisa viver num bunker cultural, desconectado de tudo. Significa que você precisa desenvolver o hábito de perguntar, antes de consumir qualquer coisa, que tipo de realidade espiritual esse conteúdo está glorificando? Que portas ele está normalizando? Que familiaridades ele está construindo no seu interior, sem que você perceba? A quarta coisa é sobre falta de perdão. E eu vou falar sobre isso com muito cuidado porque eu sei que é uma área onde a dor é real e profunda. Não estou minimizando o que foi feito contra você. Não estou dizendo que o que você viveu não importa, ou que você deveria fingir que não doeu. Estou dizendo que a falta de perdão, independentemente de quão justificada ela seja do ponto de vista humano, cria no mundo espiritual
uma das brechas mais exploradas que existem. A Bíblia não é ambígua sobre isso. Não perdoar é uma escolha que tem consequências espirituais diretas. E o inimigo sabe disso melhor do que a maioria dos crentes. Ele sabe que se conseguir manter uma pessoa presa na mágoa, no rancor, no desejo de que o outro sofra as consequências do que fez, ele tem acesso contínuo a essa pessoa, independente de quantas horas ela passe em oração. Perdoar não é sentir que tudo tá bem. Não é fingir que não aconteceu. É uma decisão. É você dizendo conscientemente que escolhe soltar aquela pessoa da dívida que ela tem com você. Não pelo bem dela, pelo seu próprio bem. Pela sua própria liberdade. Porque enquanto você segura a mágoa, você está segurando também a brecha que ela representa. E a quinta coisa, talvez a mais importante de todas, é sobre oração, com presença real. Eu já falei sobre isso brevemente antes, mas preciso aprofundar aqui porque é fundamental. Orar não é recitar. Orar não é cumprir uma obrigação diária para que a proteção seja ativada de forma automática. Orar é comunhão, é presença, é você parando tudo e estando de fato diante de Deus, com a mente presente, com o coração aberto, com disposição real, para ouvir além de falar. A oração que gera cobertura espiritual verdadeira não é medida em minutos ou em volume de palavras, é medida em profundidade de conexão. Uma oração de 5 minutos com presença real tem mais peso no mundo espiritual do que uma hora de repetição automática, onde a boca se move, mas o coração está em outro lugar. Eu desafio você a examinar sua vida hoje com base nesses 5 pontos: vínculos não cortados, objetos com história espiritual, entretenimento que abre portas, falta de perdão e oração sem presença real. Examine cada um com honestidade. Peça ao Espírito Santo que ilumine o que precisa ser iluminado. E quando ele mostrar, haja. Vai nos comentários agora e escreve: eu não vou desistir da oração. Isso é o seu compromisso. Isso é você declarando que vai orar com presença, com intenção, com autoridade real que vem de vida alinhada com Deus. Eu quero terminar esse vídeo olhando direto para você. Não para uma câmera, para você. Porque tudo que eu disse aqui hoje não foi construído em cima de teoria ou de discurso ensaiado. Foi construído em cima de vida vivida. De escolhas erradas que custaram caro, e de uma misericórdia que eu não mereço, mas que me alcançou de qualquer forma. Eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que está no limite, que está cansada de orar e não vê resultado, que está começando a duvidar, não de Deus, mas de si mesma, começando a se perguntar se há algo de errado com ela, se sua fé é fraca demais, se Deus a ouve de verdade. E eu quero falar diretamente para essa pessoa agora. Não há nada de errado com você. Há algo de errado com o que está aberto, e aberto pode ser fechado. Isso é a essência de tudo que eu trouxe hoje. Não é condenação. É direção. Não é sentença. É solução. O mundo espiritual é real. A guerra é real. O inimigo é real. E ele é estratégico. E ele é paciente. E ele conhece as suas brechas melhor do que você. Mas Deus é mais real do que tudo isso. E a vitória que Jesus conquistou na cruz não é simbólica. Não é poética. É absoluta. E, Malira, e Swa. O que separa uma pessoa que vive em proteção espiritual verdadeira de uma pessoa que vive em vulnerabilidade não é a intensidade da fé. Não é o tempo de conversão. Não é o quanto essa pessoa conhece a Bíblia ou quantas horas passa em oração. É o alinhamento. É a integridade entre o que se declara e o que se vive. É a disposição de fechar as portas que o conforto e a conveniência insistem em manter abertas. Você não precisa ser perfeito para viver em proteção, mas precisa ser honesto. Precisa estar em processo real, não em aparência de processo. Precisa ser a mesma pessoa, quando ninguém está olhando o que você é, quando todo mundo está olhando. Porque no mundo espiritual, alguém sempre está olhando. E o que esse alguém vê, determina o que ele pode ou não pode fazer contra você. Eu saí do mundo das trevas, sem nada além de uma presença que entrou num quarto pequeno e desfez em minutos o que eu havia construído em anos. E desde aquela noite até hoje, eu aprendi que proteção espiritual não é privilégio de poucos. Não é para quem tem mais fé, ou mais conhecimento ou mais tempo de caminhada com Deus. É para quem escolhe, a cada dia, a cada decisão, a cada área da vida,
Viver em alinhamento real com quem deu a vitória. Fecha as portas, corta os vínculos, remove as âncoras, perdoa quem te feriu, ora com presença de verdade. E então observe o que acontece quando o inimigo chega procurando brecha e não encontra nenhuma. Esse é o convite que Deus está fazendo para você hoje, através desse vídeo. Não para uma vida religiosa mais intensa, para uma vida espiritualmente alinhada, para uma proteção que não depende de fórmula, mas de relacionamento real com Ele. Antes de você sair daqui, eu te peço 3 coisas. A primeira é que você vá nos comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Não como fórmula mágica, como declaração de quem entendeu que oração com autoridade real, que vem de vida alinhada, tem peso no mundo espiritual, que o inimigo não consegue ignorar. A segunda é que você compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo e não entende o porquê. Alguém que ora, mas continua sendo atacado. Alguém que ama a Deus, mas vive em vulnerabilidade, sem saber que há portas abertas que podem ser fechadas. Você pode ser o instrumento que leva essa pessoa à libertação que ela precisa. Não subestime o poder de um compartilhamento feito com intenção. E a terceira é que você se inscreva no canal e deixe o seu like agora, porque tem muito mais vindo. Tem revelações que Deus ainda está me mostrando e que eu preciso compartilhar. Tem verdades sobre o mundo espiritual que precisam ser ditas em voz alta e que eu não vou me calar enquanto houver alguém que precise ouvir. Eu fui do fundo das trevas até aqui, não pela minha força, não pelo meu mérito, pela misericórdia de um Deus que desceu até onde eu estava e me trouxe para onde eu nunca imaginei que chegaria. E Ele fará o mesmo por você. Nos vemos no próximo vídeo.